Olá, amigos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um sermão escatológico, que significa o julgamento das nações no final dos tempos, ou seja, a volta de Jesus para buscar a sua igreja, os salvos do Senhor. E está esse texto em Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. E há um similar em Lucas 19, versículos 12 a 27. E diz o seguinte: a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Isso quer dizer que no final dos tempos, o Senhor Jesus vai voltar e vai fazer com que todos prestem contas daquilo que recebeu. Qual foi o fruto daquilo que recebeu? Em capacidade, em oportunidades, em dons, em talentos. Porque Deus, ele distribuiu dons e talentos para quem ele quis, da maneira que ele aprove. Então, não quer dizer que as pessoas todas têm todos os talentos, mas a que nós recebemos, seja um, sejam mais, nós temos e vamos prestar contas sobre o que fizemos com esses talentos. Aqui no caso da parábola, o primeiro que recebeu 5, ele não perdeu tempo. Aqui no texto diz que imediatamente ele aplicou aquele dinheiro e ele conseguiu dobrar aquela quantia. O que recebeu 2 fez a mesma coisa. Ele não titubeou. Logo, ele aplicou e dobrou também aquele valor. O que recebeu apenas 1, aí aparentemente ele teria menos trabalho, porque tinha que cuidar só de uma porção, mas aquilo para ele foi um peso, aquilo para ele foi uma responsabilidade muito grande, e ele preferiu enterrar aquele talento. Isso acontece na humanidade. Há pessoas que nem procuram descobrir qual é o seu talento, porque são pessoas acomodadas que para ela aquilo é um peso, é um trabalho que vai exigir dela uma dedicação, um compromisso. E isso não é bom, porque o Senhor, ele nos concedeu talentos para que nós os multiplicássemos. E nós não podemos fazer de conta que não temos esse talento. Isso não é só na obra de Deus, dentro das igrejas, porque nós temos que ser cristãos. Nós, como filhos de Deus, nós temos que estar dedicando aos nossos semelhantes e a Deus em todos os momentos, onde quer que estejamos, onde quer que trabalhamos, onde quer que vivamos, nós temos que empregar esses talentos que o Senhor nos deu, nos aquinhoou a serviço do reino de Deus, não somente dentro da igreja, como muitos pensam, e também na obra de Deus dentro da igreja, os talentos podem ser aplicados, porque há tarefas que qualquer pessoa pode fazer. Ele tem que descobrir qual que é a sua vocação. É para a música? É para evangelização? É para pregar? É para ganhar almas para Jesus?
porque de uma maneira ou de outra, quando empregamos bem o talento, estaremos ganhando almas para Jesus, porque o testemunho é muito importante. O que era o talento? O talento era uma moeda da antiga Grécia e ela valia o seu peso em ouro. Disse que um talento valia 100 dracmas. Era mais ou menos o pagamento entre 90 e 100 dias de trabalho. E era feito de ouro ou de prata. Então, valia bastante. E esses servos que receberam esses talentos, 2 tiveram essa capacidade, essa visão de multiplicar. E esse terceiro, ele não ouviu a voz do Senhor, que confiou e ele interpretou da maneira dele. Porque se o Senhor deu algum talento, não era para ficar escondido, não era para ser enterrado. E nós vemos que muitas pessoas hoje enterram seus talentos, porque o talento, que é dons espirituais, dons materiais, capacidade que o Senhor nos dá, porque o Senhor entregou segundo a capacidade de cada um. Deus, a sabedoria dele é muito grande. Ele não dá um talento que a pessoa não possa desenvolver, não possa frutificar através deles. Então dizer, eu até tenho esse talento, mas eu não consigo executá-lo, eu não consigo desenvolvê-lo, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho oportunidade, qualquer desculpa serve quando a pessoa se acomoda e não quer usar o talento em prol do reino de Deus. Então, todos os dons se referem de maneira ampla aos talentos que o Senhor nos deu. O dom vem do latim dom, e talento vem do latim talento. Tem pessoa que tem facilidade, ele nasce com o dom para tocar um instrumento musical, um piano, por exemplo, outros para jogar bola com maestria. E as pessoas que desenvolvem esse dom ficam pessoas talentosas, tornam-se pessoas reconhecidamente talentosas, porque elas fizeram aqueles talentos frutificar, mas há pessoas tão acomodadas, a gente tão preguiçosa, que mesmo reconhecendo que possui um talento, não se ocupa de multiplicá-lo, de desenvolvê-lo. E muitas das vezes esse talento fica perdido, fica esquecido. E mesmo dentro de um templo, ou mesmo em nossa casa, em nossa comunidade, nós temos que colocar esse talento para ser multiplicado e para também que o reino de Deus cresça, porque nós temos que ser dignos, temos que ser fiéis em nossos compromissos, no emprego desses talentos em favor dos outros. O talento não dispensa a ética, o talento não dispensa os princípios morais, porque mesmo que uma pessoa tenha talento e que desenvolva, mas se for uma pessoa que não observa a ética, a moral, os bons costumes e os bons princípios, ele vai, de certa forma, estar completamente contaminado e esses talentos que poderiam ser tão positivos já não vão ter o mesmo valor. E também, mesmo que essa pessoa que tem talento, que tem nome, que conseguiu um prestígio, se, como a gente vê no caso da política, e não só na política, mas pessoas que granjearam fortunas, se elas não têm ética, se granjearam essas fortunas de maneira desonesta, já não tem o mesmo valor, porque ele não está trabalhando para o reino de Deus. Não há bênção de Deus nesse caso. Continuando. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou as contas com eles. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. No caso, Deus, ele usa
o exemplo do talento, no caso, uma moeda, valor monetário, e também das minas, que também é também uma moeda, para exemplificar, porque não é somente o monetário, não é somente dinheiro. Então, é só mesmo uma parábola, uma comparação, um jeito simples e fácil de falar para que as pessoas que ouvem entendam o que o Senhor está querendo dizer. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Aqui, na verdade, aqui humanamente, o talento tinha muito valor, porque além de representar 100 dracmas, também valia o seu peso em ouro. Só que, diante do reino de Deus, não significa nada. Por isso que ele fala, se fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Porque para Deus, toda a riqueza da terra, todas as riquezas juntas, não significam nada diante do reino de Deus, da maravilha, do valor que é espiritualmente o reino do Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem 2 outros que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Eis aqui, tens o que é teu. Mas, na verdade, o Senhor não se compraz que devolvamos o talento da maneira que recebemos, porque é através da dedicação, é através do trabalho, algo que não pesa, porque quando gostamos de fazer algo, quando fazemos por amor, fazemos por prazer, e aquilo não representa um peso em nossas costas, mas sim uma alegria. Então, quando queremos saber se nós temos um talento e um dom, nós temos que perceber aquele talento, aquele dom que eu executo e sinto prazer nele, que para mim não é pesado, que aquilo me causa uma alegria. Então, essa é a sua verdadeira vocação, porque se sentirmos peso ao executar qualquer coisa com a nossa capacidade, é porque realmente não é o talento que devamos multiplicar. Tem gente que faz aulas de música, faz aulas de futebol, ele pode desenvolver, mas ele não vai chegar a ser brilhante, porque não é aquele dom o seu dom principal. Então temos que descobrir qual é o meu talento, o que é que me dá mais prazer em fazer, o que eu faço, que eu dedico e que eu me sinto com o que me sinto bem e que eu não sinto que eu estou fazendo um sacrifício. E também tudo que fazemos para o reino de Deus, tudo que fazemos para o engrandecimento do nome do Senhor e para promover outras pessoas, nós temos que fazer com amor, porque se fazemos com amor, não ficaremos esperando recompensa, esperando que as pessoas reconheçam. Tudo será como um resultado, como uma colheita. Então, não como algo que tem que acontecer, que é obrigado a acontecer, não. Será um acréscimo ao que fazemos com amor. O medo paralisou esse homem que recebeu apenas um e enterrou, mas não justifica, porque Deus, o Senhor, lança fora o medo. Então o talento vai ser desenvolvido por aqueles que ousam, por aqueles que têm coragem, por aqueles que não se intimidam diante do reino de Deus, porque Ele quer fazer, Ele quer ousar, Ele quer fazer com que esse talento seja aperfeiçoado para que cresça, porque à medida que vamos dedicando,
a gente sente que nós vamos compreendendo mais o que estamos fazendo e vamos produzindo mais. Quando começamos a ler a palavra, achamos alguma dificuldade, mas no momento em que dedicamos a leitura diária, em que começamos a estudar, cada vez mais vamos compreender sobre o reino, vamos entender mais de Deus, vamos amá-lo mais, porque nós amamos mais a quem conhecemos melhor. Então, tudo que nós fizermos, que seja para o engrandecimento do nome do Senhor, com dedicação, com afinco, com inteireza de coração. Só assim que nossos talentos, nossas capacidades vão sendo multiplicadas. E lembrando que o Senhor não nos dá algo se nós não tivermos capacidade. Ele distribui os talentos de acordo com o que nós temos capacidade e condição de fazer, porque o Senhor é sábio e ele age com sabedoria. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceivo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui está falando para o que os salvos, dos salvos e dos não salvos. Os salvos foram aqueles que empregaram seus talentos para o reino. Os não salvos foram aqueles que se omitiram, que não tiveram coragem, não usaram sua capacidade para fazer o bem, para ajudar aos outros e também para contribuir com a obra de Deus. E o medo não pode nos paralisar, porque o Senhor lança fora o medo. Jesus veio como Salvador, e ele vai voltar, e voltará como um juiz, o juiz justo, o juiz digno, e não nada vai passar batido ao julgamento do Senhor, porque ele tudo vê, ele tudo sabe, e ele nos conhece, ele conhece o nosso coração. Então, na volta de Jesus, ele vai julgar, e nós vamos ver a recompensa para cada um, segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nós temos que, se nós ainda não descobrimos qual é o nosso talento, que nós possamos descobrir enquanto é tempo, porque o Senhor não vai aceitar nenhuma desculpa, nenhuma justificativa. Se Ele nos concedeu esses talentos, é porque Ele confiou que tínhamos condição, que estaríamos aptos para realizar, para multiplicar. Que nós possamos sempre orar ao Senhor, que nos revele o que Ele quer de nós, para que façamos com fidelidade e com o coração puro, com o coração limpo, oferecendo ao Senhor o nosso dia, oferecendo ao Senhor tudo o que fazemos e também as nossas obras e os nossos pensamentos. Não que as obras salvem, mas porque se nós fazemos tudo em nome do Senhor e para o reino de Deus, o Senhor acolhe tudo em suas mãos e nos dá segundo as nossas obras. Que o Senhor nos perdoe os nossos pecados e que nos conduza para a vida eterna, uma vida de alegria que Ele reservou para aqueles que souberam multiplicar os seus talentos e que amaram ao Senhor, que nos amou sem medida. Amém. Que assim seja. Amém.